Oi, turminha, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma semana de estudos, né? Vamos para nossa segunda aula do dia, da segundona, do segundou, e é a nossa aula de literatura, com o nosso livro, né? Continuamos lá com o nosso livro, Uma História pelo Meio. Tá bom? Vamos lá. Na aula anterior, gente, nós falamos ali a história que tinha dentro do livro que a Roseli estava lendo. Deixa a prof pegar nessa página com vocês. Depois do mamoeiro, né? Aqui, ó. A história que tinha dentro do livro que a Roseli estava lendo. Então, nós vimos ali a história do passarinho, né? Da plantação, na aula anterior, do dono do sítio, que estava fazendo a venda dos passarinhos para ganhar dinheiro. Dessa vez, a gente vai começar aí a entrar nessa história que tinha dentro do livro que a Roseli estava lendo antes. Então, o livro que a Roseli estava lendo era um livro de histórias sobre a nossa época. Ela já tinha lido uma porção de páginas e agora, para descansar um pouco a vista, tentava lembrar como era mesmo que o livro começava. Primeiro vinham umas páginas em branco. Lembram? Lá no começo do livro, vinham umas páginas em branco, né? Gente, isso é lá na página 29, tá? Dando sequência lá. Depois tinha uma história de um passarinho bonitinho. Roseli lembrou. Era uma vez um passarinho chamado Pium-sangue, que morava num lugar no mundo onde havia uma floresta, uma horta e vários insetos muito gostosos. O passarinho pulava nos galhos das árvores e cantava pium, pium. Ele tinha um ninho. E ninho de pium-sangue é muito bonito, todo feito de folhinhas macias. E aí os pium-sanguinhos, filhos do pium-sangue. Pium-sangue, que nome lindo, suspirou Roseli, né? E aqui a gente continua vendo aí as maravilhas da ilustração, né, do livro, que nos faz viajar mesmo na história. Então, gente, vocês vão continuar a leitura, né? Aqui dentro dessa leitura, ela fala novamente da história do moço, que era dono da horta, né? Onde ele fazia muitas contas, e daí que ele teve a ideia de vender o pássaro. E o Pium-sangue falou lá na página 36, bom dia, Roseli, você quer voar comigo? Gente, enquanto Roseli voa, vamos ver a história de Antônio, o irmão mais velho. Então, nós conhecemos lá o Antônio, né? Iniciamos ali na página 37, conhecendo o Antônio, que é essa página que a prof mostrou agora para vocês. Então, lá dizia que Antônio era um irmão mais velho, muito responsável, né? E toda vez que a mãe mandava, o Antônio tomava conta da Roseli. Quando a mãe não mandava, o Antônio falava tchau pro C, e saía para brincar com os outros garotos, né? Querendo dizer, essa expressão queria dizer tchau para você, né? Quando a mãe insistia muito, Antônio ia até a sua estante de livros, procurava um com bastante gravuras e emprestava para sua irmã. Só assim ela fica um pouco quieta, ele pensava, né? Naquela tarde de domingo, a Roseli estava lendo um dos livros de Antônio, e Antônio estava treinando um novo toque de efeito nas bolas de gude, aproveitando o chão molhado da chuva de véspera. Quando a história começou, o vendedor de passarinhos perguntou: você quer comprar um passarinho, Roseli? Aí nós retomamos lá no enredo da aula passada, né? Antônio, que estava lá por perto, se lembrou do livro que havia emprestado para a irmã. O livro falava da cadeia alimentar entre os seres vivos e dava como exemplo o passarinho, né? E aqui ele começa aí uma conversa um pouco quente, aí, um pouco acalorada com o dono do sítio a respeito dos pássaros aí, né? Da venda dos pássaros, tá? Gente, então, nós conhecemos um pouquinho ali da história do Antônio, tá? Qual é a primeira atividade que vocês farão para a prof? De acordo com o que você leu sobre o irmão de Roseli, como você pode descrevê-lo? Faça um pequeno texto sobre Antônio, descrevendo suas características físicas e psicológicas, né?
Então, de acordo com o que você leu na história, veja bem, pessoal, ler de verdade, né? Entrar na história, né? Reservar aquele tempo para ler, para se envolver com a história, assim como a Roseli faz aqui dentro do livro, né? Dentro do nosso livro do bimestre. Então, depois, vocês vão começar a refletir aí, de acordo com o que a gente leu aqui sobre o irmão mais velho, como é que eu posso descrever, né? Como que vocês acham que o Antônio é? Fisicamente, alto, baixo, gordo, magro, usa óculos, tem cabelo assim, assado, como vocês imaginam. E as características psicológicas também, tá? Ah, ele era uma pessoa muito nervosa. Não, ele era uma pessoa calma. Ele era uma pessoa muito centrada, tá bom? Então, vocês vão escrever esse texto. Lembrando sempre, as atividades de literatura devem ser feitas no caderno de língua portuguesa, tá bom? Por isso que é bem importante prestar atenção aí no que a professora fala durante a videoaula, tá? Então, essa é a primeira atividade. Nós finalizamos a aula passada aí com a pesquisa que a prof sugeriu que vocês fizessem sobre o Pyongsang, que na verdade vocês deveriam analisar pela imagem mesmo, né? Deixa a prof achar uma imagem aqui que seja bem, que a prof mostrou na aula passada para vocês, desse pássaro. Ó, então aqui, ó, tinha uma imagem aqui ó, na página 33, ó, tá? E essa imagem aqui, quando vocês fizessem a busca na internet pelo Pyongsang, vocês não encontrariam como Pyongsang, mas a ideia era que vocês lembrassem aí dessa imagem, dessa ilustração, tá? Por quê? Porque daí vocês associariam a esse passarinho aqui, ó, que é muito parecido com o da imagem lá, ó. O Tiersang. E essa é a pesquisa que vocês deveriam fazer, tá bom? Para quem não fez a pesquisa, pode usar essa videoaula para colocar aí, registrar essas informações também no caderno de língua portuguesa. Então, uma espécie do Brasil, ó, ave símbolo da Mata Atlântica, uma das mais espetaculares do mundo. O Tiersang, ó, o nome científico, Ramphocelus brasilius, também conhecido como sangue de boi, Tiefogo, Chaubaeta, Japiranga, Tapiranga, é uma ave sul-americana, tá? Então, ela é reconhecida pela beleza da plumagem vermelha, podem ver, né? É um pássaro muito lindo mesmo. E ali tem o significado do nome científico, né? Do grego ali, ó, ranfos, bico, e coilos, côncavo, marcado, e do latim brasilius, né, referente ao Brasil, é brasileiro. Então, um pássaro brasileiro com bico côncavo, tá bom? Ó. Então, ele tem entre 18 e 19 centímetros de comprimento, pesa entre 27,9 e 35,5 gramas. Encontrado somente no Brasil, da Paraíba a Santa Catarina, tá? E aqui, ó, diz que é comum em capoeiras baixas, bordas de florestas, restingas e plantações, que é o caso da nossa história aqui, né? Às vezes também em parques e praças de cidades. O Tiersang é frugívoro, tem predileção pelos frutos da embaúba. Então, ele come, a predileção dele é para que ele coma aí frutas, tá bom? Mas não quer dizer que ele não coma aí os insetos, tá? É a predileção dele para que ele coma frutas, tá bom? Então, a prof quis trazer para que vocês pudessem ver aí, finalizada a nossa atividade da aula passada, tá? Continuando então, gente. A história de Roseli que acabou ficando no final da história. Agora sim, né? Vocês leram até a página 40, que era essa página aqui, ó, com essa ilustração linda. Vocês vão começar a leitura agora na página 41. A história de Roseli que acabou ficando no final da história, tá? Vocês vão ler, gente, a história dela até o finalzinho, tá bom? Então, é da 41, que nós já estamos finalizando o livro mesmo, né? A 45, onde tem o texto. Na 46 e 47, quero mostrar para vocês, olha que ilustração mais linda, gente.
de um pássaro, que mistura aqui, na verdade, né, a realidade, ó, uma gravura muito próxima do real de um pássaro, né, com uma outra técnica aqui, ó, de desenho. Eu achei realmente, ó, muito lindo. O livro todo, né, mas olha que lindo. Nas páginas 46 e 47. Lá na página 48, a gente vai falar um pouquinho do final da história. Eu vou ler essa página para vocês, mas assim, isso aqui não é um motivo para que vocês não leiam as outras páginas, tá? Porque para a próxima atividade é necessário que vocês tenham lido o livro todo. E quem nessa hora olhasse bem de longe os três personagens assim tão juntos, iria ver que eles parecem três pontinhos. Desses pontinhos que acabam uma história que não acaba. Lembram das reticências, né? Um pensamento que não finalizou? E quem olhasse bem de perto o desenho completo do começo do livro, iria ver que ele, na verdade, não está completo. E que, para os que vierem depois, ainda tem espaço em branco. Então, se vocês olharem, gente, do início ao fim, vocês vão ver que em várias partes do livro, né, nós temos essa gravura aqui, ó, essa imagem aqui, ó, essa ilustração, tá? Dos galhos, deixa eu mostrar um aqui, ó, dos galhos, né, que aparecem aqui, ó, em várias partes aqui do livro, tá? E vocês vão ver aí que é isso que ela colocou ali, né? Ainda tem espaço em branco, ó. Do início ao fim. Então, ainda tem espaço em branco para continuar essa história. Tanto na questão das imagens, das ilustrações, como na questão da história, tá? Por que a prof enfatizou bem isso aqui para vocês agora, gente? Presta atenção. Agora é com você. Deixa a prof ver se não tá aqui na frente. Não. No livro, vimos outras histórias dentro da história. Vimos muitas histórias, né? A prof ia falar. Mas são histórias entrelaçadas aí desses três personagens, né? E também percebemos o início e o final da história em branco. Então, se nós voltarmos lá, ó, no começo aqui, ó, o início da história, que está em branco. E lá no finalzinho que a prof mostrou para vocês também, né? Que está em branco. Então, depois de finalizar a leitura, como você acredita que deveriam ser esse início e esse fim que estão em branco? Como é que vocês acham aí que deveria ser? Ajude a escrever essa história de forma que as páginas em branco sejam preenchidas com muita criatividade e lógica. Se necessário, releia o livro para ajudá-lo a lembrar de tudo que vimos até aqui. Data da entrega, gente, ó, a prof colocou em vermelho ali para vocês, dia 3 de setembro, na quinta-feira, tá bom? Tem quase uma semana pela frente para fazer aí bem caprichado, tá bom? Não esquecer de nada, dá tempo de rever a história, prestar atenção aí nos pontos que acabaram passando despercebido, né? Por ler de uma forma rápida, não estar concentrado na leitura, né? Que a leitura demanda concentração. Então, gente, a professora colocou ali muita criatividade, que é o que a turminha do quinto ano tem de sobra, né? E lógica. Não adianta eu colocar, gente, qualquer início e qualquer fim. Por quê? Porque não é esse o intuito, né? Eu venho falar sobre isso mais uma vez. O intuito, o objetivo das atividades não é que eu tenho que entregar para a prof. Sandra e eu estou recebendo nota por isso, tá? Gente, vocês podem entregar, mas o entregar de qualquer jeito não significa nota. Então, a prof quer que vocês estejam cientes disso, tá bom? Então, façam com bastante carinho, tem tempo para fazer, tem que ter uma lógica aí, seguindo uma sequência aí da história do livro, tá bom? Então, façam aí com bastante amor e carinho, tá? Por hoje é só. Vocês já assistiram a aulinha de língua portuguesa. Hoje vocês têm aula de inglês com a prof. Elis, tá bom? Então, ó,
Marquem no planejamento de vocês essa atividade para entregar no dia 3 de setembro. Ah, prof, é para escrever no livro, no início e no fim? Não, vocês vão fazer esse início e esse final da história no caderno de língua portuguesa, tá? Então, só recapitulando aqui, ó. Gente, vocês têm a atividade sobre o irmão, o Antônio, tá? Para fazer no caderno de língua portuguesa. E essa atividade do início e do final do livro, tá bom? Tudo feito com muito capricho. Margem, cabeçalho, ok? Caderninho de língua portuguesa. Não se esqueçam. Por hoje é só. Um beijo. Fiquem com Deus e tchau!